E aí, Débora, já vamos começar a falar aqui um pouquinho da história. Compartilha com seus amigos aí, se você puder. Manda os coraçãozinhos. E aí, Claudinho, a gente vai começar já a contar, dar prosseguimento na história da semana passada, né? Que eu cheguei até a faixa preta na história da semana passada, né? E falei um pouco da vida de faixa colorida, né? Como foi chegar na faixa colorida, de como foi difícil, de tantas dificuldades que eu passei. E aí eu vou dar prosseguimento na live de hoje, falando mais um pouco da minha história. De como foi depois virar faixa preta, até se tornar atleta de alto rendimento, né? O quão difícil foi e um pouco mais para vocês me conhecerem, né? E vamos pra cima aí, galera. Manda coraçãozinho, compartilha com teus amigos aí para que mais pessoas possam ver a live, que mais pessoas possam entrar na sala, porque o Instagram não entrega para todo mundo. Então, se você puder fazer isso por mim, eu te agradeço de coração, tá? Então, eu vou começando, que aí a galera vai entrando e vamos embora. Eu lembro que na live passada eu falei, né, de como foi difícil chegar até a faixa preta, né? Que eu me tornei faixa preta em 2007, eu tinha acho que 18 anos, 19 anos. E o Campeonato Paulista era super difícil, tinha vários grandes atletas como grandes atletas mesmo, como o Diogo Silva, campeão de Jogos Pan-Americanos de 2007, tinha Rafael Garcia, tinha Gustavo Almeida, que mais pra frente se tornou atleta da seleção brasileira por vários anos. Tinha o Ítalo Almeida, que é de Mogi das Cruzes, que também era um grande atleta. Veio do Paraná para São Paulo, o Breno. Então, 68, que é a categoria que eu lutava, sempre foi muito difícil 68, mas em São Paulo era extremamente difícil. Extremamente difícil. Aí imagina, você era um faixa colorida, um faixa vermelha, né? Que disputava, vencia, eu ganhava todas as competições. Eu lembro que eu falei na live passada que eu vencia todas as competições até a faixa vermelha e preta depois que eu venci a primeira competição. E cheio de sonho, querer entrar na seleção brasileira, querer se tornar um grande atleta, né? Ir para mundial, pan-americano, tudo isso que todos nós sonhamos quando começa a competir, né? E se torna um atleta. E aí eu caí nesse ninho aí, caí lá. E para mim foi muito difícil, porque lembro que na faixa colorida não valia a cabeça, como até hoje não vale, e eu não tinha passado pela base de faixa preta. Quando você passa na base de faixa preta juvenil, cadete, você vai pro adulto, querendo ou não, você já está habituado à competição, valendo rosto, sim ou não. Então eu morria de medo. E isso era assim, notório, né? Não com os atletas mais ou menos, mas com grandes atletas eu morria de medo. E eu tinha muito medo de tomar uma surra, um nocaute. Inclusive eu fui para uns jogos regionais. Tem um amigo meu que chamava Eduardo. E aí ele tomou um nocaute do Marcel Venceslau. Não sei quem vocês sabem quem é o Marcel. E ele foi medalhista mundial, chegou para Jogos Olímpicos. Foi um grande atleta mesmo do Brasil. Campeão, medalhista pan-americano, enfim. Títulos gigantescos. E aí ele tomou um nocaute nos Jogos Regionais. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, tomou um nocaute agora, o que vai ser de mim? E aí começou o Campeonato Paulista, né? Primeira etapa eu fui no peito, tinha ninguém, fui campeão, tranquilo. Na segunda etapa, perdi pro Gustavo Almeida. E aí eu lembro que eu falei pra vocês na outra live que começou a minha jornada de derrotas. Que muita gente não consegue suportar muito tempo a derrota. E quando eu comecei, eu perdi muito tempo, perdi muitas vezes, mas muitas vezes, não foi poucas não, foram muitas vezes. E eu não ganhava de ninguém. E eu tinha medo desses grandes atletas. E aí até um dia que eu fui para uns jogos regionais e caiu eu e Diogo Silva, a primeira luta. Você imagina, eu começando na faixa preta, lutando contra o atleta Diogo Silva, e que já era medalhista dos Jogos Pan-Americanos, atleta que era super na quadra, mesma quadra que ele. Eu falei, e agora? O que vai ser de mim nessa luta?
pensa na pessoa com medo. Pense em alguém com medo, mas galera, não era pouco medo não, era muito medo. Eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de tomar um nocaute e morrer. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E suava frio, e eu olhava pro lado, ele tava lá pulando, aquecendo, e eu lá morrendo de medo. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E eu lembro que meu técnico falou assim, se ele começar a te bater muito, eu vou jogar a toalha pra você. E eu falei, tá bom, sem problema, pode jogar. E começou a luta, né? E eu ali na minha, né? Quietinho no meu canto e tal. E ele ali se mexendo e tal, né? Movimentando. Eu falei, caramba, e agora? E agora? E aí, primeira troca de chute assim, né? Eu lembro que eu chutei, morrendo de medo. E aí eu sou muito alto, né? E pra 68 eu era mais alto ainda, tenho 1,87m. Pra 68, e o Diogo tem 1,70m e alguma coisa, eu era muito mais alto que ele. E eu lembro que eu chutei, ele saiu hoje dele, outro chute na cabeça dele, acertei. Eu falei, ixi, agora eu cutuquei a fera. Eu acertei a cara dele, na primeira troca assim. Eu falei, meu Deus, cutuquei a fera. Cutuquei a fera. E aí ele começou. E eu fui lutando com ele. E eu lembro que eu perdi esse medo. Porque eu vi que ele tinha 2 braços e 2 pernas igual eu. E eu perdi, acho que foi 6-1. Não deram o ponto, que ele tava meio que caindo. O chute que eu acertei no rosto dele, ele tava meio que caindo. E terminou 6-1. E eu lembro que ele tava ganhando, ele ficava me esperando para eu atacar ele. Segurava o colete, fazia assim, falava: você não vai me atacar? Você tá perdendo. E eu tava nem aí que eu tava perdendo. O que mais importava é eu estar vivo ali na quadra. Era eu não estar morrendo, tomando surra. E eu lembro que nesse dia terminou a luta, foi 6-1 pra ele venceu. Óbvio que ele venceu. E eu perdi o medo. Nesse dia em diante, eu perdi o medo. Foi aí que eu troquei a chavinha da minha mente. Eu falei assim, se eu não morri pro melhor de todos, eu não morro mais pra ninguém. Perdi o medo, totalmente o medo que eu tinha. Aquele receio de lutar com grandes atletas, né, de tomar uma surra ou não, foi embora. Por quê? Eu não morri pro Diogo Silva. Eu vou morrer pro Joãozinho da esquina? Não vou. Então, nesse dia, eu perdi o medo. E aí eu continuei, né? E aí depois passou o Paulista, tal. Nosso professor aqui de São Vicente, ele nos levou para fazer um camping treino em Piracicaba. E Piracicaba, nesse tempo, estavam começando uma estrutura de alto rendimento, com grandes atletas. E nessa época, quem foi para lá foi o Guilherme Félix, que é peso pesado, hoje de São Caetano, Ela Lohane, a Talisca, quem estava nesse tempo? O Diogo foi logo depois. A Carmen Carolina, técnica do Netinho, ela era atleta ainda na época, ela também estava nesse local. E foi um fim de semana de treino lá. E aí eu pude ver o que é ser um atleta de alto rendimento. Eu passei acho que 4 ou 5 dias, foi tipo um camping treino mesmo, que eu fiquei com essa galera. E aí eu treinei bem e tudo, tava o Breno também, Paraná, que foi atleta da seleção brasileira. E eu lembro que eu treinei bem pra caramba. E eu fiquei muito feliz que eu falei, cara, eu posso chegar na seleção brasileira. Eu posso me tornar um grande atleta. E esses caras que estão hoje aí, tipo, igual a Talisca, que ela tava começando, ela não era ninguém. Ela era tipo eu também, a mesma pessoa entrando lá. A Elohane é a mesma coisa, o Guilherme Félix é a mesma coisa, tipo, 18 anos, 17, 18 anos, começando no esporte. E eu vi eles também, eu falei, cara, eu posso também me tornar. Porém, eu tinha uma escolha. E presta atenção, eu tinha 2 coisas que eu tinha que fazer. Eu tinha que escolher. Nessa época eu trabalhava, carteira registrada, tinha acabado de entrar na faculdade, ou seja, eu dava aula na minha cidade, eu pagava minha faculdade, namorava na minha cidade, e aí eu tinha que escolher. Tinha 2 escolhas. Ou eu largava tudo e ia pra lá, porque a Carmen Carolina me chamou pra treinar lá com eles, ou eu continuava aqui. E nessa época eu namorava. E eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu namoro aqui, eu tenho tudo aqui. E eu acho que dá pra mim conseguir aqui na minha cidade, na minha equipe. E na minha equipe era muito pequena, não tinha com quem treinar.
E eu tinha um amigo meu que treinava comigo, né, que era meu companheiro, e ele ficou lá, em Piracicaba. E depois da história você sabe, o Guilherme Félix entrou na seleção, virou um grande atleta, a Talisca até hoje é uma grande atleta, né? Elohane foi uma grande atleta, e todos eles entraram nas Forças Armadas, o Diogo nem se fala, né? Enfim, a Carmen montou a equipe dela, que é a equipe que o Netinho treina hoje, ou seja, tudo cresceu muito. Eu falei, e eu não me, e uma coisa que eu me arrependo é não ter ido, não ter pago o preço e largado, tipo, largado a faculdade naquele momento. Eu tinha 18 anos, 19, largado meu emprego. Eu sei que eu não tinha dinheiro, eu não tinha grana, né, para me manter, mas sei lá, dava aula lá. Hoje eu penso, dava para me virar e tentar competir, participar e crescer. Mas eu tive medo. E esse medo de dar um passo para frente na minha carreira não fez que talvez eu se tornasse o atleta que eu poderia ter me tornado. E nisso viu outras grandes dificuldades, porque eu não tinha mais quem treinar na minha equipe, que o atleta que me ajudava muito, que era meu amigo, ele foi para lá. E eu fiquei aqui em São Vicente, não tinha quem treinar. E tinha um outro menino que treinava com a gente, foi treinar no Belmiro, né? E aí eu ficava, e eles vinham às vezes treinar comigo, eu via o quanto eles melhoravam. E eu continuava a mesma coisa. Porque eu achava que eu era atleta, eu treinava todos os dias. Eu fazia aula todos os dias. Eu não fazia treinos de rendimento todos os dias. É diferente uma coisa da outra. Uma coisa é você fazer aula todos os dias de taekwondo. Outra coisa é você fazer um treino específico para a competição todos os dias. E eles treinavam todos os dias. E eu treinava também todos os dias, só que era aula, não era treino. Não sei se vocês conseguem entender, é diferente a aula de treino de alto rendimento. Se você não sabe como é que é ainda, busque uma equipe de alto rendimento, você vai ver a diferença. E aí eu não melhorava. E eu falava, e eu ficava triste, porque o que acontecia? Eles vinham treinar comigo e eu via grandes melhoras dele, técnica, tática, e eu ali igual. E eu lembro que eu cheguei em casa até chorei, eu falei, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso fazer uma coisa, senão eu não vou chegar onde eu quero, eu não vou chegar no meu sonho. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi chegar no meu professor, que ele é o Hélder, meu primeiro professor aqui de São Vicente, e falar, olha, eu vou para outra equipe. Eu lembro que eu dava aula para ele, né? Eu era meio que um braço direito dele na academia, né? Eu dava aulas, né? Enfim. E foi muito difícil para mim falar assim, ó, eu preciso sair daqui e ir para outro lugar. E eu lembro que assim que eu falei, eu vou sair daqui e vou para outro lugar, começou a represália. Infelizmente acontece isso, né? Mas não dando aula aqui nesse espaço, que era na prefeitura, você não vai poder dar. Ou seja, perdi esse salário. E um pouco mais para frente, para ajudar nas coisas, eu perdi meu emprego também. Ou seja, eu tinha um salário bom, eu tinha 2 trabalhos, querendo ou não. Eu não tinha mais nada. Tava numa equipe nova, conhecendo ainda o tipo de treinamento, tentando me adaptar, porque era totalmente diferente, tudo. E não tinha mais grana nem para viajar para competir. Na faixa preta, isso. Ou seja, voltei a estaca zero. Quando eu cheguei na faixa preta, basicamente eu voltei ao zero. Ou seja, eu cheguei nessa equipe, eu comecei tudo de novo. E aí voltou aquele drama das derrotas. Perdi. Fui no Paulista pela equipe. Tava melhorando, mas chegar na competição, perdi. Até porque eram grandes atletas que eu lutava. Não adiantava eu achar que em 3 meses eu ia vencer deles, coisas que eles já vinham treinando há muitos anos na minha frente. E eu lembro que eu perdia direto pro Rafael Garcia. Quem conhece o Rafael Garcia também, ele foi campeão pan-americano. Ele foi um dos atletas que tirou o Diogo da seleção brasileira no momento que o Diogo estava mais no auge. E foi logo em seguida e foi campeão pan-americano. É um atleta assim, talentosíssimo. E aí eu e Paulista perdia toda etapa. Aí brasileiro universitário perdia também na primeira. Porque eu também não dava sorte. Eu pegava na primeira luta sempre era Rafael Garcia, ou pegava Breno,
ou eu pegava o Thiago Simões, e aí eu não conseguia mais baixar peso para 68 quilos, eu falei, não tô me achando nessa categoria, troquei. Falei, eu fui para 72 quilos na época, que hoje é 74, que foi minha categoria pelo resto da minha carreira. Beleza. 74 quilos, categoria nova, tal. Passou-se um tempo, perdi uns 2 anos, assim, o Paulista, 3 anos. E nessa transição, eu lutava na Liga Nacional. Porque era num nível um pouco mais baixo. E eu podia desenvolver um pouco melhor lá. E eu perdia do mesmo jeito. Eu ganhava de um, perdia do outro, ganhava de um, perdia do outro. E era assim, né? E era assim. Ganhava na categoria, ou seja, mas eu tava vendo melhoras. Por quê? Porque eu perdia pros grandes atletas, mas do resto eu tava ganhando. Ou seja, eu tava melhorando, eu tava vindo numa crescente, numa evolução. Isso me motivava. Por mais que muitas pessoas não vissem isso, mas eu via isso dentro de mim. Eu falei, eu tô melhorando. E nesse tempo que eu fiquei sem trabalho, né? Eu tive que dar aula em escolas, né? Pra ganhar um salarinho ali básico do básico, que eu conseguia só pagar a faculdade. O salário era tão básico que eu pagava só a faculdade. Eu ia de bike pra faculdade. Galera, eu ia de bike. Eu ia de bike pro treino, do treino eu ia pra faculdade de bike, de lá eu voltava pra casa. E não é perto da minha casa não, galera. Se você acha que a minha casa era perto do treino ou perto da faculdade, você tá enganado. Era de 30 a 40 minutos de pedalada ali. Ia dar aula também de bicicleta. Eu tinha uma parceira de treino que me ajudou muito na carreira também. Que muitas vezes assim ela me dava várias caronas, né, pra ir treinar e tudo, que era a Lívia. A Lívia também foi atleta da seleção brasileira, né? E antes da Talisca tomar conta da categoria, quem tomava conta da categoria era a Lívia. Aí a Talisca conseguiu superá-la depois de anos. Depois de anos, galera. Então entenda uma coisa. Se atleta de alto rendimento, vencer não é da noite pro dia. Não vai ser hoje que você vai chegar e vai ganhar. Pode acontecer casos esporádicos que chegam em ganho direto. Mas a grande maioria bate na trave ali 2, 3 anos, 4 anos e não consegue entrar. A Talisca foi assim, foi 3 anos para ganhar da Lívia, para superar ela. O Netinho, mesmo com todo o seu talento, esperou 2 anos assim do juvenil até se tornar titular da seleção brasileira. E a maioria são assim. Então, se você acha que você vai chegar rápido na seleção brasileira, se tornar titular e ser campeão mundial assim da noite pro dia, não vai ser assim. Não vai ser assim. A realidade é essa. Você vai ter um adversário que você vai ter que superar. Não vai ser fácil superar ele. E aí, vamos lá, voltando na história. E aí eu comecei a melhorar e tal. E aí teve um ano Poli 74. E aí eu tinha um cara chamado Marco Antônio, de Jundiaí. E aquele cara foi o mais difícil. E eu lembro que, às vezes, eu falo que quando você não desiste, o tempo pode ganhar do teu adversário. E eu não desisti, eu continuei competindo. Perdia uma etapa, eu ia para outra. Perdia, eu ia para outra. Perdia, eu ia para outra. E aí, eu lembro que nesse ano, todo mundo sumiu do 74. Uns foram para 80, outros baixaram para 68. Eu mantive na minha categoria, eu não mudei, eu mantive ali. E ficou, acho que um ano mais fácil, entre aspas, o Paulista. E aí eu lembro que eu tinha o Marco Antônio, virou meu adversário. E era eu e ele, né? Final de Paulista, arbitragem errava. Eu perdi 2 etapas seguidas para ele. E aí, última etapa eu tinha que... Era última etapa do Paulista. E ele não podia nem chegar à final. E aí começa aquela oração, né? Pelo amor de Deus, vamos pegar a primeira luta, tomara que eu seja a primeira luta com ele, ou que ele perca na primeira, caiu na chave. Primeira luta, é eu e ele. E eu lembro que o Belmiro falou assim, não sei o que, eu falei assim, hoje eu não perco mais. Hoje eu não vou perder pra esse cara. Pode falar o que for, eu não vou perder, eu vou passar o carro nele. Eu lembro que começou o primeiro round, eu saí 6-0 na frente. E naquela época era tudo 1 ponto. Só chute no rosto que era 2. E eu passei o carro. Falei, eu não vou perder. E eu ganhei a minha chance de ir pro Brasileiro. Minha chance de ir pra Copa do Brasil. Eu nunca tinha ido pra Copa do Brasil brasileiro. Se muita gente acha que hoje é fácil ir pro Brasileiro, Copa do Brasil,
Em São Paulo, há 6 anos, 7 anos atrás, era muito difícil. Só eram os titulares da seleção brasileira, só eram os grandes atletas. O Leonardo tá aí, não me deixa mentir. Era só os grandes atletas. E aí eu ganhei aquele Paulista, sabe aquela alegria? Falei, ganhei, fui campeão, vou para o Nacional, finalmente. Isso depois de uns 4 anos, 5 anos competindo na preta. 4 anos. Não foi um mês, não foi 6 meses, não foi um ano, não foi 2, foram 4 anos. E eu lembro que aquele ano já começou a ser diferente. E aí, logo em seguida, eu lembro que teve o Brasileiro Universitário. Eu fui para esse Brasileiro Universitário e valia a vaga para o Mundial na China. Para a Universidade na China. E foi eu e a Lívia, essa minha amiga. E eu lembro que eu não tinha grana nenhuma. Eu falava, como é que eu vou competir? Eu não sabia como é que eu ia competir. Eu simplesmente falava na fé, eu vou. Eu falava, eu vou. Como é que você vai? Não sei. O Belmiro perguntava para mim, você tem grana? Não sei, eu vou. Era bem assim, não sei, eu vou. E eu fui para esse Brasileiro Universitário, né? Eu lembro que a Lívia, né, que ela era atleta da seleção, na época a Petrobras patrocinava a galera, né? Ela tinha um dinheiro. E eu lembro que a pesagem era um dia anterior para mim para São Paulo, eu já tinha que gastar tipo 50, 60 reais, para mim era muito dinheiro, eu não tinha para ir para pesagem, ela me levava de carona. Ou seja, eu agradeço muito ela de coração, porque se não fosse por ela, talvez eu não teria se tornado atleta da seleção brasileira. E aí eu fui e cheguei nesse Brasileiro Universitário. Estava mais confiante, né? Eu já estava bem melhor preparado, já tinha perdido para vários grandes atletas. E eu lembro que a minha sorte na chave era impressionante. Se tivesse o melhor atleta da categoria, eu pegava ele na primeira luta. E eu lembro que nesse dia todo mundo tinha 3 lutas, só eu tinha 4. Só eu tinha 4 lutas. Sabe, o seu nome fica um pouquinho para trás na chave assim? Era sempre assim. E aí eu lembro que eu peguei o José Henrique na primeira luta da Bahia, foi um atleta da seleção também, um grande atleta lá do Nordeste. E aí eu venci nele uma luta duríssima, 1-0. Beleza. E aí, na segunda luta, eu peguei um atleta mais fraco. E eu lembro que ele foi dar um titiagui de ataque em mim, eu saí pro lado e peguei ele com a cabeça abaixada, assim, sabe? Chutei de baixo pra cima. Plá! Sabe quando você chuta a bola, assim, de baixo pra cima? Eu chutei no meio da cara. Plá! E deu esse barulho mesmo, galera, que eu fiz aqui. E ele já saiu cambaleando. E quem tava de técnico pra mim nesse dia era o mestre Carlos Negrão. E quem conhece o mestre Carlos Negrão sabe que quando um atleta ele meio que se desloca um pouco para trás, ele já grita: pega, 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 pega. Nessa que ele gritou: pega, 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 eu saí correndo para dar uma voadora no cara. Nessa que eu fui dar uma voadora, pisei no tatame falso, meu joelho saiu e voltou. Nossa, que dor. Naquele momento eu chorava de dor, eu chorava na quadra, eu falava, meu Deus, pelo amor de Deus, não, agora que eu tô melhorando, eu estourei meu joelho, pelo amor de Deus, não, meu joelho não, porque galera, eu não tinha plano de saúde, eu não tinha nenhum acompanhamento, eu não fazia preparação física, eu não fazia nada, eu não sabia o que era ser atleta, simplesmente eu competia, eu treinava taekwondo já rendimento, mas simplesmente eu competia, ou seja, minha musculatura era fraca. E ele saiu e voltou do lugar, aquela dor gigantesca, absurda, absurda, absurda. Eu chorava de dor na quadra. E nisso o médico veio, calma, 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 calma. Ele mexeu no meu joelho. E ele mexeu normalmente. Só que era uma dor insuportável. Deve ter dado alguma luxada, alguma coisa. E nessa luta foi nocaute. E aí eu tava na semifinal. Foi nocaute essa luta e eu tava na semifinal. Meu joelho, meu Deus, meu joelho, beleza. E aí eu fui pra semifinal contra o atleta de Campinas, o Fábio Sunica. Eu acho que a Débora deve conhecer ele. E aí eu fui lá pra semifinal, começou no meio da luta, logo no começo do primeiro round, eu fui dar um chute, errei o chute, foi o joelho esquerdo. Saiu de novo, foi e voltou.
E eu caí na quadra chorando novamente, chorando. Eu falava, meu Deus, e agora? E agora? E tava um frio em São Paulo esse dia. Um frio. E eu lembro que eu não conseguia fazer step direito, sabe? Ali. E eu falei, não vou desistir. Não vou desistir, cara. Eu já ganhei machucado várias vezes. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E eu lembro que eu lutava com o Fábio, era só no canto da quadra. E aí eu acertei um Bakatiagui na cabeça dele, que ele veio entrar do bal assim, avançando. Eu acertei um Bakatiagui e abri o placar. E eu só lutava no canto da quadra, esperando ele, assim, de contra-ataque, porque eu não conseguia atacar, eu não conseguia se mexer direito. E após 3 rounds eu venci ele. E aí eu fui pra final. E nisso a final, eu ia lutar com um menino de Minas. O moleque era da seleção júnior, tava vindo uma das grandes promessas aí de Minas, até 80 quilos. Na época ele tinha baixado para 7,4, que era o Bruno. Né? Inclusive acho que ele chegou até a ganhar do Ícaro, tudo, né? na época da base e tal. E eu falei, e agora? Eu vou lutar. E eu lembro que o mestre Carlos Negrão ele ligou pro Belmiro, que o Belmiro estava numa seletiva em Minas Gerais com o Leonardo. E ele ligou pra ele e falou, olha, o Jonathan tá com os 2 joelhos machucados e não dá pra ele lutar, Belmiro. E ele quer lutar. E aí ele ficou acho que uma meia hora com o Belmiro no telefone. Ele já lutou muito, foi bem pra caramba. Ele já chegou na final, cara, eu nunca vi ele lutar desse jeito, enfim. Ele falou com o Belmiro lá e o Belmiro me chamou no telefone. Minutos antes de eu entrar na final. Aí ele me falou assim, cara, como é que você tá? Eu falei, meus 2 joelhos tá zoado. Beleza. E aí, dá pra lutar? Não sei, eu vou. Vai mesmo? Tá bala aí? Ele fala assim, né? Dá pra ir? Eu pensei assim, não dá, mas eu vou. Vamos ver no que dá. Já cheguei até aqui, agora eu não vou desistir. Não vou desistir, já tô na final. Não era nenhum favorito. Não era favorito de nada. Tava ali de franco atirador. Tô na final, vamos lutar. E começou a final. E eu lembro que eu não... Era só step. Se eu errasse o chute no vazio, era uma dor insuportável. Eu só conseguia fazer step. Eu nem me aqueci. Não. E tava um frio danado em São Paulo. Tava um frio danado em São Paulo. Eu nem me aqueci pra final. Eu só me movimentava, só me movimentava, só me movimentava. E eu lembro que ele ergueu a perna assim, Fausto. Eu dei 2 cacetadas cá de trás de direita assim. Plá, plá. 2-0 pra mim. E ali eu ficava, só me movimentava, só me movimentava, só me movimentava e tal. E a gente fazia muito treino de controle da distância, assim. Quem treinou no Baby Barione, com o Márcio e Marcel, sabe que tinha muito step, né? Controle da distância. Isso me ajudou muito, que eu ia treinar várias vezes em São Paulo, graças ao mestre Belmiro, lá com o mestre Carlos Negrão em São Paulo, no Baby Barione, onde tirou grandíssimos atletas também. É impressionante. Foi, inclusive, Cleiton e Reginaldo treinam lá, Márcio, Marcel, André Bilha, Felipe, Márcio Venceslau, Márcio Eugênio, assim, a nata do taekwondo, a Carmen Carolina, a nata do taekwondo da década de 90 treinava nesse local. E foi por isso até os anos 2000. E aí eu lá fazendo step, né? Controlava muito bem a distância, já estava aprendendo a controlar muito bem a distância. E aí eu lembro que ele deu um sprint assim no final e empatou 2-2. E aí no final, 3-2. E aí eu fui step. E eu fui campeão brasileiro universitário naquele ano. Campeão brasileiro universitário naquele ano. Cara, eu chorava tanto. A Lívia me agarrava, me abraçava, porque o mestre Carlos Negrão ele também era técnico do outro atleta de Minas, ele estava sendo contratado por Minas, e aí ele ficou de técnico para outro atleta e não para mim nesse dia. E ela ficou de técnica para mim. E, cara, foi uma alegria gigantesca. Eu falei, eu vou pro Mundial da China. Universitário. Cara, e aí você vê o tanto do teu esforço, na tua dedicação, quando você vence algo assim, sabe? Com tanto suor, por anos perdendo. E você fala assim, cara, eu venci, eu fui campeão. Essa medalha aqui
é campeão, entendeu? É campeão. E, e galera, nesse tempo todo eu não tinha participado de nenhuma seletiva fechada. E era apenas um brasileiro universitário. Mas pra mim valia muito esse brasileiro universitário. Muito. E eu tinha ido competir por Praia Grande, né? E, e aí eu já tinha vindo numa evolução muito grande, assim, né? Uma evolução muito grande. E aí eu fui para os Jogos Regionais por Praia Grande. Eu tinha saído da São Vicente, não podia mais competir por São Vicente, que meu técnico, né, teve umas dificuldades aí, umas tretas, que faz parte às vezes do esporte, que já está resolvido. Mas, e aí eu fui lutar por Praia Grande. E aí eu lutei por Praia Grande, que me pagava um estágio e eu conseguia pagar minha faculdade. As coisas já ficaram um pouquinho melhor, né? E eles começaram a pagar minhas competições e as coisas já melhoraram um pouco mais. E eu fui para uns jogos regionais já depois de um tempo. E aí eu lutei, cheguei na final de jogos regionais. Imagine quem era na final de jogos regionais. Contra São Caetano na época. Diogo Silva, novamente, na minha frente. Isso eu já tinha treinado com ele algumas vezes no Baby Arione. Ou seja, aquele medo, lembra o medo que eu tinha? Tinha ido embora. Porém, ele ainda era o Diogo Silva. Não é nenhum atleta pequeno. E começou a luta, né? Eu e ele. E aí eu lembro que ele dava um torgue, né? Redion, Idan, sei lá como vocês chamam na sua academia. Muito veloz. Ele acertava no mundo inteiro. E Bandal com a perna da frente também ele acertava no mundo todo. Eu falei nesse dia, ele não vai me acertar nenhum desses chutes. Não vai. Eu ficava numa distância de luta dele muito grande. E eu era muito alto, então para ele chegar de perto de mim não era fácil. E eu lembro que o primeiro chute que ele veio na confusão foi... Eu já dei um mirote no meio da testa. Pô, voltou para trás, o capacete subiu. Já saiu 3-0 para mim ali. E continua a luta. E nesse dia eu lutei sem técnico. Eu lutei sem técnico, porque o técnico de Praia Grande ele não tinha CREF, então ele não podia sentar na cadeira. Eu lutei sem técnico. Já estava outro atleta. Outro atleta. Totalmente diferente. E aí ia 3-0 para mim. E na época era colete convencional. Não era igual o eletrônico de hoje. O colete convencional, galera, a galera pode reclamar, pode falar do colete eletrônico, mas o colete eletrônico ele traz justiça para a luta. Indiferente de como está o estilo de luta ou não, ele traz justiça. Porque se você bateu ali é ponto, ou não é ponto. E aí não é a arbitragem que aperta o botão, antigamente era a arbitragem. E quem lutou nesse tempo sabe como era difícil vencer um atleta da seleção brasileira. Sabe como era você ser desconhecido e chegar para lutar com um grande atleta como esse? Era quase impossível você vencer. Porque na dúvida eles sempre iam marcar para o grande atleta. Não é desculpa, mas era assim. Se você pegar Jogos Olímpicos, por que mudou para colete eletrônico? Porque teve grandes dúvidas em alguns Jogos Olímpicos. Que davam para a Coreia ou para o Irã. Na dúvida dava para o grande atleta, para o principal país. E era meio difícil isso. E aí eu lembro que a gente trocou o chute de nada e ele já empatou. Aí foi de novo, eu virei a luta. E aí eu lembro que tava assim, né? Tava na distância, né? E eu acreditando no meu bandal. E ele trazendo ali. Eu entrei um bandal com tanta força no Diogo. Pô, ele me virou um titiagui de volta. Eu falei, meu Deus. Perdi o ar na hora. Na hora. Aí, graças a Deus, teve o gongo ali, parou. Foi pro segundo round, tipo, final do round. E a luta sempre foi ali, parelha. No final ele me acertou outro titiagui desse. Aí era erro técnico meu. Confiança. Mas o cara era um grande atleta. Recursos assim... espetaculares, né, cara? Espetaculares. E eu confiante de novo, pô, bati na barriga, ele, pô, o Titiagui virou a luta. Aí eu não achei ele mais na quadra. Mas aí eu acho que eu lembro que eu perdi 7-6. Mas teve tantas reviravoltas e assim, na luta assim, que a plateia vaiou o Diogo esse dia. Vaiou o Diogo. Porque naquele dia eu venci o Diogo. Na arbitragem não marcou, mas sabe quando você sabe eu venci o Diogo? Nesse dia eu venci o Diogo. Eu lutei mais que ele. Eu fui melhor que ele aquele dia.
Eu não sou melhor que ele, nunca fui melhor que ele. Mas naquele dia eu venci o Diogo e eu fui melhor que o Diogo Silva. Inclusive, me mandou pergunta assim, o que ele falou pra você depois da luta, na primeira luta? Na primeira luta ele não me falou nada, nem me viu. Mas depois dessa luta, ele me chamou de canto. Ele e o assessor dele, Diogo Veiga, e falou assim, você treina com quem? Eu falei, treino com o Messi Belmiro Jordani, então. Você não quer vir treinar comigo em São Paulo? E eu lembro que eu falei, não vou nada. Pra ser sparring dele, né? E aí você vê o seu valor. Então todo mundo depois virou os olhos pra mim assim, falou, cara, esse é um grande atleta. Você se tornou um grande atleta. Desse dia eu falei, cara, eu posso entrar na seleção brasileira. Eu vou ser atleta da seleção brasileira. E eu decretei isso pra mim. E aí entrou num ciclo, aí eu fui pra Copa do Brasil em seguida, nesse mesmo ano. E aí eu lembro que meu primeiro nacional não foi pro brasileiro, porque eu perdi pro Luciano, que foi um outro grande adversário meu. Que logo depois do brasileiro universitário, o regionais foi antes do brasileiro universitário, Os regionais foi antes do brasileiro universitário. E nesse brasileiro universitário, na semana seguinte, já era a decisão do Campeonato Paulista, que eu tinha vencido o Campeonato Paulista, mas tinha o Super Paulistão. Então o campeão do ano anterior ele ia para esse Super Paulistão para disputar quem ia para o Brasileiro e o segundo ia para a Copa do Brasil em São Paulo. E aí eu lutei com esse Luciano e eu fui com os dois joelhos estourados. Eu lembro que eu peguei um anti-inflamatório da minha avó lá, meu, de 500 miligramas, mó doping do caramba, e tomei o negócio, meti as joelheiras, nem treinei na semana e falei, vou pra porrada, eu quero ir pro brasileiro. E aí eu perdi pra esse Luciano aí, né? Pro Luciano essa competição. E aí eu não fui brasileiro, só fui pra Copa do Brasil no final do ano. E aí eu lembro que eu fui com o Heitor de Mauá, né? Grande amigo meu, lutava até 80 quilos. E aí eu perguntei pra ele que ele já tinha competido muito no juvenil, viajado pra fora e tal, e eu nunca tinha ido pro nacional, só tinha ido pro Brasil universitário. E aí rola aquela insegurança. Porque esse é o primeiro nacional, você não sabe ainda como é que são as coisas, quem são os atletas, né? É diferente. Não adianta o cara falar assim, eu sou campeão do meu estado, vou chegar no nacional ou no Grand Slam, eu vou me sentir bem. Cara, a maioria não vai se sentir bem. A maioria não vai se sentir bem. Por que não vai se sentir bem? Porque você nunca viu os outros atletas. Você não sabe como é que eles lutam. Você não está rodando ainda direto. Então, você vai... né? Sabe um peixe fora d'água? É tipo assim. Eu falei, dá pra me ganhar, Heitor? Ele falou, cara, dá. Acho que dá. E eu lembro que eu lutei a primeira contra... acho que Mato Grosso do Sul, venci bem. A semifinal eu ganhei de Santa Catarina. Na época eu era de São Paulo, não era de Santa Catarina, igual vocês estão vendo aqui na camisa, né? E venci bem também. E aí fui pra final contra Rio Grande do Sul, que era o Daniel na época, até 7-4. E eu lembro que foi 3 horas da manhã, galera. Imagina você chegar no ginásio 8 horas da manhã e você fazer a final 3 horas da manhã. Você imagina. Nossa, as competições do ano passado, galera, era uma merda. Era uma merda. Chegava 8 horas da manhã, tu não sabia que horas tu ia lutar. Eu lembro que no ano seguinte eu fui pra um Porto Alegre Open, galera, que eu fiz a última luta da competição 4h30 da madrugada. Tipo, era uns bagulho assim, surreal. E era meio que normal a galera lutar de noite, entendeu? Era muito amador o taekwondo, muito amador. Isso, do mestre Jonas, Lucas. E aí caramba, eu não tinha energia. Eu não tinha comido nada. Entrei com uma experiência. Eu não comi nada. Não tinha uma barrinha de chocolate, não tinha nada, barrinha de proteína na bolsa, não tinha merda nenhuma. Levava água, porque tinha que levar. E nem água acho que eu tinha, porque era já 3 horas da manhã, já não tinha mais nada. No ginásio, tudo fechado. Eu lembro que eu falava pro Márcio Miyashiro, que foi o técnico de São Paulo, eu falava, cara, não tem energia. Você vira, procura um chocolate, não sei o que. Eu falei, chocolate. Não tem mais nada essa hora, filho. E eu lembro que eu ia com maior potência pra chutar e fazia pof no colete. Pof no colete.
E eu não conseguia fazer ponto. Não conseguia fazer ponto. E foi uma luta assim acirrada tal. Lembro que eu dei um chutão no meio da cara dele, que na cara dava ponto, né? Não precisava fazer estralo. Era colete convencional, no rosto, deu na cara, é ponto, filho. Então, se você tem dificuldade de fazer ponto no colete eletrônico, dá na cara. Porque na cara é ponto, meu papai. Na cara aqui, ó, é 3 pontos e acabou. Tocou ali, ainda mais hoje, tocou assim, ó, é ponto, é 3ão. Simples. Fácil. Fácil, fácil. Muito tempo eu não tive colete eletrônico na minha academia. Sabe o que o nosso mestre Belmiro falava? Treina chute na cara. O que sobrar embaixo sobrou. A gente tem que dar na cabeça que é 3 pontos. Embaixo era 1. Então, galera, é chute na cara. Tem que dar chute na cara. Tá? Eu perdi a final da Copa do Brasil, mas aquele ano foi espetacular pra mim. Porque eu fui campeão paulista. Fui campeão brasileiro universitário. Venci a luta com o Diogo Silva, né? Venci a luta com o Diogo Silva e fui finalista da Copa do Brasil. E eu lembro que eu também fui vice-campeão do Brasil Open, né? Teve uns erros de arbitragem lá na final, inclusive eu tava vendo a luta hoje, no DVD aqui. Mas, enfim, foi um ano espetacular pra mim. Pra mim, particularmente, foi um ano espetacular. E aí nisso eu tive o convite de ir pra Santa Catarina. E aí as coisas na minha carreira também mudaram. Foi uma outra transição. Eu saí de ser faixa preta, comecei a me tornar um atleta de alto rendimento. Mesmo ganhando isso, galera, eu ainda não era um atleta de alto rendimento. Eu apenas treinava taekwondo. Não sabia o que era dieta. Não sabia o que era preparação física. Não sabia o que era nada disso. Não sabia o que era nada disso. Eu simplesmente era um competidor que treinava quase todos os dias, porque eu não conseguia treinar todos os dias porque eu tinha que dar aula, mas que treinava corretamente. Então veja uma coisa, eu não fazia preparação física, eu não me alimentava bem, e mesmo assim eu tive resultados. Por quê? Como isso? Porque fazia o taekwondo corretamente. Muita gente faz tudo isso, treino físico, treina, se alimenta bem, faz treinamento mental, porém o taekwondo é deixado de lado. O taekwondo é fraco, não sabe treinar, não sabe, entendeu? Então, quando eu fui para essa equipe, eu aprendi o que é treino de verdade. Eu aprendi o que é se desenvolver tecnicamente, taticamente. Eu aprendi isso. Eu não fazia treino físico, eu também não tinha tempo. Eu dava aula, treinava taekwondo e faculdade à noite. Até tinha tempo. Falar a verdade, eu tinha tempo. Só que eu não sabia que hora é o tempo que eu tinha. Eu podia acordar mais cedo para treinar. Podia dormir mais tarde e treinar. Porém, eu fazia algumas coisas para compensar nisso aí. Lembra que eu falei que eu ia de bicicleta para a faculdade? Quando eu voltava da faculdade, galera, eu voltava com tanta velocidade naquela bicicleta, eu voltava com tanta fúria, que era tipo 30 minutos da faculdade para minha casa, eu fazia em 20, em 15. Eu queria bater meu tempo na bicicleta. Eu vinha numa fúria, eu chegava em casa pingando. Isso era meu treino físico. Vocês têm noção? Esse era meu treino físico. Voltava de bike a milhão, pra chegar pingando. Esse era meu treino físico. Essa era a forma que eu desenvolvi para treinar mais ou menos o meu gás. Entenderam? E eu vou deixar... A live já está aqui 45 minutos, já extrapolei. Geralmente eu faço uma live de 30 minutos, né? Para não passar muito tempo, porque eu tenho minha família aqui. E parte 3. Parte 3 para semana que vem, galera. Que aí eu vou falar da transição de competidor para ser atleta de alto rendimento e de como eu entrei na seleção brasileira, tá? Lembra que demorou 5 anos para se tornar minha primeira vitória, meus primeiros títulos, a faixa preta, não foi fácil. Então, tudo que eu te falo aqui foi porque eu vivi isso. Todas as dicas que eu dou para vocês aqui nesse Instagram foi porque eu vivi isso. Eu passei por tudo isso.
Cara, eu tive que fazer preparação física sozinho, eu tive que correr atrás de alimentação sozinho, eu tive que buscar apoio sozinho. O meu próprio treinador mesmo, ele não acreditava muito em mim, porque eu não treinava direto, ele sabia que para ser atleta é totalmente diferente. E eu era meio indisciplinado, assim, em algumas questões. Eu saía muito pra balada de sexta-feira, ou seja, não condiz com a vida de um atleta de alto rendimento. Que mais? Enfim, não era talentoso, não era flexível. Ou seja, eu tive que lutar comigo mesmo para chegar lá. Então eu aprendi muita coisa sozinho. Desde perder peso, ganhar flexibilidade, treinamento físico, técnico, tático, eu aprendi muito sozinho. Por mais que eu ainda indo treinar com esses grandes atletas em São Paulo, treinando com ele, passando um treinamento assim excelente de alto rendimento, de taekwondo técnico, mas todo o resto eu tive que correr atrás. Ele não correu nada atrás por mim. Nada veio de mão beijada. Tudo eu que tive que correr atrás. Tudo eu que tive que ir atrás. Desde dinheiro para competir, até o que tem que comer para comer melhor. Não tive dicas de ninguém, não tive estratégia de ninguém. Fui eu que tive que ir atrás. Então, galera, o que eu tô passando para vocês, eu vivi isso. Eu, Jonathan Santos, eu vivi isso que eu falo para vocês. Entendeu? Quando eu falo que eu tive medo, eu tive medo. Quando eu falo que eu era bundão, eu falei lá na parte 1 lá que eu joguei no YouTube, eu era bundão. Eu não sabia o que eu estava fazendo na competição, eu era bundão. Entendeu? Quando eu falo que eu era duro, galera. Eu não era flexível. Entendeu? Quando eu falo que dá pra dar um jeito, dá pra dar um jeito. Mas depende da sua dedicação, do seu esforço, da sua persistência. Depende de você. Não é do seu técnico, não é da sua mãe, não é do seu pai, não é de ninguém, é de você. Tá? Então, vou ficando por aqui. E semana que vem vamos fazer a parte 3, né? Porque fica muito longo aí, não vou fazer uma atrás da outra porque tem que... Minha esposa tá aí com meus filhos e logo a gente vai ter que sair, enfim. Quem é casado sabe, quem não é casado e não tem filho, um dia vai saber como é que é ter uma mulher e filhos. Então, um abraço a todos, valeu quem ficou aí até o final. Semana que vem eu vou falar de como foi das primeiras vitórias na faixa preta até a seleção brasileira, atleta de alto rendimento. Beleza? Um abraço a todos. Compartilha com a galera aí, galera. Tira print, sei lá. Manda aí. Fala que semana que vem tem mais. Pra me ajudar aí. E eu conto com vocês. Beleza? Um abraço.